Começou. Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz preciosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento eu quero vos convidar para nós termos uma meditação na palavra do Senhor. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero nesta ocasião comentar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre bênçãos de ser cheios do Espírito Santo. Meus amados irmãos, o mais importante nesta hora é nós entendermos que o Espírito Santo tem duas maneiras de agir na nossa vida. Ele nos enche e nos reveste. Encher é interno, revestir é externo. Encher é para viver uma vida santa, revestir é para ser usado por Ele. Às vezes as pessoas confundem, acham que ser cheio do Espírito Santo é pular, é sapatear, é falar em línguas alto. Isso é emoção. Isso é emoção. Ser cheio do Espírito Santo é bem diferente. Às vezes você vê uma vasilha muito bonita, bem decorada por fora, com aquelas coisas lindas, porém vazia por dentro. Às vezes tem uma vasilha cheia e por fora é um plástico comum. Mas o importante é o que está por dentro. Paulo diz: temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. A primeira bênção que eu quero falar, a bênção de ser cheio do Espírito Santo, é a bênção da alegria, a bênção da comunhão, aliás. Porque, irmãos, a comunhão que nós temos com Deus e com nossos irmãos, ela primeiro produz em nós a alegria. Salmo 51, Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria, ela vem através do perdão dos nossos pecados, da nossa aceitação diante de Deus, através da nossa aceitação diante de Deus, porque a nossa aceitação diante de Deus produz em nós a alegria, a satisfação a qual nós precisamos para estarmos vivendo num mundo tão triste e tão conturbado. Segunda bênção da comunhão é a paz. Eu sempre costumo dizer que a paz, ela é vertical e horizontal. A paz, ela é emocional e espiritual. É preciso que se saiba desse detalhe. Às vezes a pessoa pensa que ter paz é só com Deus. Mas nós somos uma família. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, que é a igreja. Nós temos um irmão mais velho, nós temos um tutor e nós temos os nossos irmãos. Eu nunca ouvi dizer que um filho é feliz apenas de ter comunhão só com seu pai. A comunhão, ela traz a paz, e a paz com Deus e a paz com o próximo. Segundo, a paz, ela é emocional e é espiritual. A paz espiritual, ela advém do perdão dos nossos pecados. Nós somos perdoados por Cristo e esse perdão nos traz a paz, que essa paz nos leva a viver em comunhão com Deus. Mas também nós temos que entender que esta paz é com o próximo. Se alguém diz que ama a Deus que não vê, como pode amar seu irmão que não vê? A Bíblia diz: quando estiver em vós, tende paz
com todos. Então nós precisamos entender que a nossa paz, ela precisa ser completa. E ser cheio do Espírito Santo produz em nós essa completude que tanto nós almejamos. Em terceiro lugar, a comunhão ela produz em nós a certeza de que um dia iremos morar com Cristo. Paulo disse: já estou sendo oferecido para aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está para mim reservada, não só para mim, mas todos quanto amarem a sua vida. Então, essa comunhão revela em nós o desejo de nós estarmos para sempre com o nosso Senhor. Mas essa comunhão, ela também revela para nós o desejo de Jesus, de que nós estejamos um dia com Ele, em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugares, se eu for vos preparar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o desejo de Jesus que aquele que tem comunhão com Ele, um dia possa estar por toda a eternidade com Ele. Segunda bênção de ser cheio do Espírito Santo é a bênção da gratidão. Em primeiro lugar, é preciso que se explique que a gratidão é um remédio. É um remédio, é um antídoto, é uma vacina. Estamos vivendo uma época que tudo é vacina. É uma vacina contra a murmuração. A gratidão, ela mostra que cada um de nós reconhece que nada nós merecemos, que nada nós lutamos para ter, mas que tudo foi pela graça. Ser cheio do Espírito Santo não é mérito, é graça. E esta graça que nós alcançamos nos leva, irmãos, a sermos gratos ao Senhor. Me lembro quando Davi fez a sua oração de gratidão, quando Davi já estava próximo de partir, Davi perguntou: Senhor, quem sou eu? E quem é a família de meu pai, que tanto nos abençoasse? Aprenda que um crente cheio do Espírito Santo, ele não se entrega à murmuração. O maior pecado que Israel cometeu foi murmurar contra Deus. A ingratidão de Israel levou-os a serem rejeitados. Hoje, Jesus nos dá um remédio, uma vacina, para nós não sermos murmuradores. Sabe qual é? Enchei-vos do Espírito. Segundo, a gratidão nos leva a ter prazer em ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é porque eu tenho uma chamada ministerial, eu preciso ser cheio para ser pastor, eu preciso ser cheio para... Não, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para viver uma vida plena, em conformidade com a palavra de Deus, e que essa vida cristã produza em mim o prazer de servir ao meu Senhor. Eu costumo dizer na igreja que tudo que era obrigatório ficou encerrado debaixo da lei. Hoje nós vivemos na graça. Ou você ama, ou você tem prazer, ou você deseja, ou você almeja, ou então não é o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós não vivemos com base em obrigações. Hoje o amor de Deus é derramado em nosso coração
através do Espírito Santo. E somos cheios do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, a bênção da gratidão é que produz em nós um testemunho vivo do que realmente Deus tem feito na nossa vida. Hoje, nós despertamos nas pessoas o desejo de servir a esse Cristo maravilhoso. Porque, irmãos, a maior prova, a maior pregação, aliás, do Evangelho é o testemunho que cada um de nós damos. Um testemunho de uma vida transformada e de um crente cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e valorize tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida. A plenitude do Espírito Santo revela que nós somos filhos de Deus. Porque todo filho de Deus precisa ser cheios do Espírito Santo. A terceira bênção de ser cheio do Espírito Santo é a bênção da sujeição. A Bíblia diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Todo ser humano, ele é rebelde por natureza. É a nossa herança de nosso pai Adão, nosso pai na carne. Os irmãos podem ver uma criança. À medida que cresce, ela começa a estar cheia de vontade. E quando chega a adolescência, quer dar um grito de liberdade. Livre estou, papai e mamãe não me mandam mais. Então, a questão da rebeldia, a questão de ser uma pessoa descontrolada, indomável, essa é a palavra que mais eu aplico, isso é falta de um crente ser cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, ser submisso. Nós vivemos no meio da igreja hoje uma crise de insubmissão muito grande. Há crentes que se acham mais espirituais do que os outros. Eu conheço uma pessoa que ela é mais espiritual do que qualquer pastor. Sofre a síndrome de Miriam. E hoje nós temos crente que tem a síndrome de Miriam. A síndrome da irmã mais velha. Foi eu que ajudei a te criar, rapaz. Eu sou mais velha que você. O Deus que fala com você fala comigo. E aquela série de coisas que Números capítulo 12 nos fala. Porém, Deus interviu e disse: Miriam e Arão na porta na tenda da congregação, agora. E quando eles lá chegaram, Deus falou: Miriam, é inadmissível essa síndrome da irmã mais velha. Moisés, eu falo face a face com você, profeta, Urim, Tumim, sonho. Seja submissa à autoridade, minha filha. Porque a autoridade eu dei a Moisés. Aprenda a ser submisso. Porque, irmãos, o crente que é espiritual, no sentido errado, é aquele crente que fala em língua, que sapateia, que esperneia, que é aquela coisa toda, que tem visão, que tem revelação. Mas se ele não é submisso, essa espiritualidade, ela não é uma espiritualidade verdadeira. Às vezes a pessoa pergunta assim: pode um crente ser usado por Deus e mesmo assim ser uma pessoa insubmissa? Pode. Você quer ver o exemplo mais bonito da Bíblia? Claro, cristalino, é Balaão. As 5 profecias de Balaão, Balaão falou sobre Israel, Cristo, a igreja, 2 sobre a igreja e uma falando sobre o destino dele. Nenhum profeta na Bíblia tem uma profecia tão linda como de Balaão. Muito usado por Deus, Balaão. Porém, quando Deus falou para Moisés: toma a vingança dos filhos de Israel e mata Balaão, filho de Beor. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nos leva a ser submisso.
sujeitando-vos uns aos outros. Agora, irmãos, outra coisa sobre a bênção da sujeição é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Um crente descontrolado não é um crente cheio do Espírito. Um crente que tem uma vida sem equilíbrio emocional não é um crente cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter a nossa vida submissa à ação do Espírito Santo em nós. Outra coisa, irmãos, quem é cheio do Espírito Santo é dirigido pelo Espírito Santo. Mas agora eu quero falar outra coisa que as pessoas confundem. E eu quero me referir agora entre ser cheio e ser revestido. Primeiro, ser cheio é uma coisa interna. Não se enche por fora, se enche por dentro. E revestimento é externo. O que é a palavra revestir? É vestir novamente. Eu tenho as vestes da salvação, veste em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos, e sou revestido pelo Espírito Santo. Internamente, eu fui lavado, eu fui remido, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio é algo interno. Ser revestido é algo externo. Primeiro vamos ver alguns pontos importantes sobre ser cheio. Primeiro, ser cheio é ser transformado. Nem todo crente revestido é cheio. Se fosse assim, não haveria escândalos no meio evangélico. Tem pessoas que são revestidas, Colossenses 2:23, os quais têm, na verdade, aparência de santidade, devoção, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Há crentes que são cheios e não são revestidos. Há crentes que são revestidos, mas não são cheios. Então, ser cheio é quando o Espírito Santo domina todo o teu ser. Você aprende a servir a Deus, a ser submisso a Deus, a se entregar a Deus de corpo e alma, a ser, na verdade, luz numa geração que vive em trevas. Isso é a questão principal, irmãos. O que hoje nós precisamos, irmãos, é que brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Foi isso que Jesus disse. Conserva-te cheio. Depois que você for cheio do Espírito Santo, busque o revestimento. Há pessoas que se conformam em ser revestido e não buscam ser cheio. Há pessoas que se conformam em ser cheio, mas não buscam o revestimento. Pense nisso que eu estou te falando. Uma certa vez uma pessoa me perguntou: pastor, eu vejo uma pessoa que vive a vida dando errado, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei: presta atenção no que eu vou lhe falar. Se você tem um filho pequeno e você quer que aquele filho passe de ano na escola, que seja aprovado, você faz um desafio: meu filho, se você passar de ano, papai vai te dar uma bicicleta nova.
Ele se esforça, chega no final do ano, ele é aprovado. O que você vai fazer? Aí o irmão disse, eu vou dar a bicicleta que eu prometi. Só que ele já recebeu a bicicleta. No outro ano ele relaxa por completo. Você vai tomar a bicicleta dele? Ele disse, não, eu já dei a bicicleta para ele. Há pessoas que permanecem um tempo fiel a Deus, buscam, recebem o batismo com o Espírito Santo, mas depois não permanece cheio do Espírito Santo. E esse revestimento leva a uma vida vazia, porque é revestido, mas não é cheio do Espírito Santo. Encheios do Espírito. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Seja transformado, seja revestido, seja agraciado com uma vida de comunhão com Deus e com o seu irmão. Depois, busque ser usado para a glória do nome do Senhor. Quem é revestido está pronto para ir à batalha. Agora, um soldado pode ser revestido para a batalha, mas não ser cheio, não tem saúde espiritual para uma batalha. É preciso, nessa guerra espiritual que nós vivemos, ser cheio e ser revestido. Efésios 6 fala sobre ser revestido e Efésios 5 fala de ser cheio. Entenda a diferença de uma coisa para a outra. Outro ponto, irmãos, ser cheio é a plenitude do Espírito na nossa vida. Ser revestido é estar preparado para as batalhas espirituais. É isso que nós precisamos aprender. Não adianta as pessoas serem cheias do Espírito Santo e não ser revestido. E não adianta ser revestido e não ser cheio. Você que é cheio do Espírito Santo, busque o revestimento. O problema hoje na Assembleia de Deus é que as pessoas pulam etapa. Buscam ser revestido e o líder apenas com o olhar que vê aquela explosão de espiritualidade entre aspas. Aí diz aí está o vaso. Eu paro para observar um pouco sobre Davi e seus irmãos. Quando Samuel olhou para Eliabe e disse, ei, que homem bonito, forte, soldado, é esse o escolhido. Deus disse, Samuel, tu vê o exterior, eu vejo o interior. O exterior de muita gente tem levado aos púlpitos. O interior de muita gente tem levado a ser rejeitado por Deus. Muito crente tem sido rejeitado porque durante um tempo foram revestidos, mas nunca foram cheios do Espírito Santo. Outra coisa importante que eu observo neste versículo, que há pessoas, irmãos, que são revestidos, porém são vazios. Se nós valorizarmos apenas o revestimento em detrimento de ser cheio, nós vamos nos tornar uma igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha manifestação dos dons, a igreja de Corinto era fogo puro, e eles cortavam no manto, que era uma coisa tremenda. Como diz o Repleplé, cuspiam fogo na unção de Jeová. Porém tinha um rapaz vaso, que era amante da sua madrasta. Tinha irmão que levava o outro perante o juiz. Tinha um irmão que comprava carne oferecida ao ídolo e ainda mostrava para os outros. Crentes que brigavam antes da Santa Ceia. Mas eram crentes, cheio, não eram crentes revestido. Você olhava para ele, visão de raio-x, irmãos. Quando eu cheguei para cá, para Campos, no primeiro dia, o irmão falou, vamos numa oração ali em São Mateus? Eu falei, eu não conhecia nada aqui. Eu falei, irmãos, o que eu conheço de São Mateus é em Curitiba, São Mateus do Sul. Ou São Mateus aqui no Espírito Santo. Não, é num bairro ali, vai uma mulher que vai lá, revela até o que você comeu ontem. Eu não preciso saber o que eu comi ontem. Irmãos, a igreja hoje precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ter maturidade e equilíbrio. Porque, irmãos,
Quem é cheio não come qualquer coisa. A alma farta pisa o favo de mel. Mas está sedenta, tudo amargo e doce. Qualquer coisa, só usou o nome de Deus. Uma vez um obreiro queria receber, pastor, tem um presbítero adventista aqui. Rapaz, na hora do apelo, pergunta se ele quer aceitar Jesus. Não vai chamar ele para o púlpito? Para que isso, rapaz? Que isso? Daqui a pouco você vai botar testemunho de Jeová no púlpito. Seja cheio. E depois busque o revestimento. Mas a pior situação que existe é quando o crente está nu e vazio. Nu, não tem revestimento. Vazio, o nome já diz. É o problema de Adão. Quem te mostrou que estava nu, Adão? Nu, escondeu de Deus. O homem que não é revestido e está vazio, ele procura se esconder de Deus. Adão é um clássico exemplo de alguém que não valorizou ser revestido. Adão tinha privilégios, irmãos, de todo dia Deus vir falar com ele. Além de não precisar fazer nada, Deus tinha tudo provido para Adão. Mesmo assim, Adão não valorizou. E um homem vazio, Saul. E o Espírito do Senhor se apartou de Saul. 1 Samuel 26, 14. E o atormentava um espírito mau da parte de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, eu pelo menos conheço uns 3 crentes perturbados. Aí depois vai procurar psicólogo, psiquiatra, psico, mas não sei o que. Perturbado. Crente vazio fica perturbado. Não fique assim, não. Encha-se do Espírito e revista-se das armaduras de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de crentes vazios e nu. Uma pessoa caiu em pecado na igreja, eu falei, você vai passar pela disciplina. Quanto tempo eu vou ficar? Eu falei, gente, disciplina é remédio. Só se dá alta ao doente quando ele está bom. Por enquanto você está na UTI. O tempo que você vai ficar na UTI é você que vai decidir. Não, porque o que eu sei é que o meu pecado é 3 meses. Quem foi que disse isso? Onde está escrito isso? É como uma pessoa que foi pedir perdão mascando chiclete. Irmãos, não sabem o que aconteceu, né? Mas a carne é fraca. Essa pessoa está arrependida? Essa pessoa quer se reconciliar com Deus? Essa pessoa honra a igreja? Crente cheio do Espírito Santo honra a Deus e honra a igreja que congrega, honra o seu pastor, honra a sua liderança, honra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. As pessoas usam esse texto aqui achando que esse texto é para sapatear, espernear, plantar bananeira. Crente cheio do Espírito Santo pula nos mantos. Que é isso, irmãos? Um crente revestido e vazio é lata vazia rolando a ladeira. Um crente cheio, ele não faz barulho. Ele é firme. Ele é firme. Nós precisamos ser firmes. O que cai mais rápido? Na sua mão, pega na mão assim, uma lata vazia e uma lata cheia de óleo. Quando você solta a lata de óleo, ela bate e fica. Quando você solta a lata vazia, ela vai bater. Um crente cheio é um crente firmado, é um crente que tem raízes no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu termino esta palavra dizendo para você, e não vos embriagueis com vinho, porque um crente, irmãos, que é revestido sem ser cheio, ele se torna um crente embriagado, descontrolado emocionalmente. Tem um rapaz aqui que ele é embriagado. Ele já dá a paz do Senhor falando em línguas estranhas.
Que coisa absurda. Que Deus em Cristo nos abençoe e que sejamos, meus irmãos, cheios do Espírito Santo. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.